Vamos falar de um assunto muito sério agora, a violência contra a mulher, que continua fazendo vítimas em todo o mundo. Só no Brasil, mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essas agressões não se limitam apenas ao ato físico, mas incluem danos psicológicos, emocionais, patrimoniais, financeiros, entre vários outros. Eu recebo hoje aqui no programa para falar sobre o combate a esse tipo de violência a delegada da Polícia Civil de Goiás, a Silvana Nunes, está aqui no nosso estúdio. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia Wilker, bom dia a todos os telespectadores. E realmente é como você disse, nós vamos ter esse desafio, já enfrentamos, né? Doutora, a gente ouve falar sempre que a maior parte das agressões acontece dentro de casa. Isso ainda é uma verdade? Wilker, nós temos esse mês de março, é um mês que todo voltado para as ações de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que historicamente, como todos sabemos, a mulher ela vem buscando melhorias de direitos, né? Porque nós temos um histórico mundial aí da segregação feminina em direitos. A mulher não podia votar, a mulher não podia exercer nenhum ato sem autorização do seu esposo. Então, nós temos uma evolução da sociedade no sentido de restabelecer a mulher com direitos igualitários com os homens, mas nós não estamos avançando com referência às agressões contra a mulher. Infelizmente, no dia 8 de março desse ano de 2023, ele não é um ano para se comemorar. É um ano para a gente refletir e nós combatermos o que está acontecendo com esse segmento feminino brasileiro e o que está acontecendo, qual o fenômeno que está fazendo com que todos os índices de violência diminuíram nesses últimos 4 anos e no ano passado, menos o feminicídio. Nós tivemos redução dos homicídios em geral no país, de latrocínios, que é o roubo quando há morte na sequência, de assaltos, de roubos a banco, mas o assassinato das mulheres pela condição de mulher foi um dos pouquíssimos índices violentos que aumentou em 5%. O ano de 2022, nós tivemos 1.410 mulheres assassinadas no país pelo feminicídio. Esse número do crime do feminicídio, que aconteceu uma mudança na legislação em 2015, ele se refere não apenas à mulher que foi assassinada, mas à mulher que foi assassinada pela motivação de situação em violência doméstica, numa relação doméstica. E o que é isso? Por um ex-marido, por um namorado, pelo próprio esposo, onde aquele autor exercia com ela uma convivência e um relacionamento. Então, o Brasil, no dia 8 de março, ele tem que lembrar que o ano passado, a cada 6 horas, uma mulher foi assassinada nessa situação. E é algo muito grave. Nós não estamos evoluindo como sociedade, nesse sentido, como família, como membro da sociedade, a gente tem que começar a falar que nós estamos fracassando nisso e precisamos refletir sobre esse fenômeno. E por mais que nós tenhamos ações de Estado, vimos aí ações do governo federal no sentido de ampliarmos as casas-abrigo, o aumento das delegacias das mulheres no Brasil inteiro, mas enquanto nós não levarmos essa melhoria cultural e da educação do brasileiro e da brasileira, nós percebemos que nós não vamos conseguir avançar. Isso que você mencionou, doutora, é importante a gente salientar que houve alta. E qualquer alta, ela é muito grave, né? Porque estamos falando Sim. de um crime muito grave. São pessoas sendo mortas num ambiente que deveriam estar seguras, né? Por pessoas com as quais ela convive e que ela, teoricamente, teria ali uma relação de confiança, inclusive. E eu estou com um dado aqui que ilustra bem isso que a gente está dizendo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 28,9% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero em 2022.
é um número muito expressivo, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente, primeiro, o que é uma violência de gênero e como ela acontece. Porque a gente mencionou aqui a questão do feminicídio, mas na maior parte dos casos, esse crime a violência não começa assim, né? Com essa agressão física. Aqui a gente está englobando todos os tipos de violência. Então, quer dizer que praticamente 1/3 das mulheres brasileiras no ano passado sofreu algum tipo de violência. Quais são essas violências? A pergunta é excelente, porque nós vamos frisar aqui que, pelos estudos que nós já temos e pela experiência, existe um ciclo. A mulher acaba entrando num ciclo da violência. Dentro de um relacionamento, todo relacionamento existem momentos em que tem discussões, tem brigas, tem questionamentos. E aí que vem o perfil daquele companheiro que entra num estado emocional de agressão. E ele começa normalmente com a postura da posse, dos ciúmes. Como que esse ciclo começa? Ele começa a impedir a mulher de continuar tendo outros relacionamentos com amizade. Ele começa a ter ciúme do trabalho dela, de colegas de trabalho. Então, ele demonstra alguns sinais em que ele possui um perfil de posse sobre aquela pessoa. Logo em seguida, ele começa com agressões verbais. Justamente quando a mulher ultrapassa o limite que ele acha que ele tem sobre ela, sobre o domínio, de sair, de trabalhar, de poder ir na esquina, de ir ao supermercado, de usar uma roupa que ele acha que é uma roupa inadequada, ele começa a partir para agressões verbais. Depois passa para agressões psicológicas, que isso é uma violência. Quando a mulher se sente que dentro daquele relacionamento, daquele ambiente, seja mesmo um namoro, ela começa a se sentir pressionada e acuada. Por exemplo, tem muitos homens que vigiam, inclusive, o que a mulher conversa no telefone. Nós encaramos isso como uma violência psicológica, porque você e eu somos livres para podermos agir sem sermos vigiados, mesmo que a gente tenha um relacionamento com uma pessoa. Desse próximo passo, passa para um empurrão, um tapa, às vezes no momento em que ela chega em casa com ele, alguma coisa que ela tenha feito, que tenha desagradado, ele chega, ele apanha e ela vai se acostumando com aquele ciclo. Normalmente, depois que ele bate, ele se arrepende. Aí é uma fase em que a gente chama da fase do cordeiro. Ele se arrepende, ela perdoa, passa um período que a gente chama de período de lua de mel, em que começa a ficar tudo bem, mas como ele não trata dessa questão da extrema posse que ele tem sobre aquele indivíduo, sobre a sua companheira, ele volta de novo a esse ciclo. E a mulher, nesse período, é importante ela identificar o perigo e ela tentar o afastamento desse agressor do futuro, quem sabe um futuro homicida, feminicida, e ela procurar a rede de apoio, que são as delegacias da mulher, as assistências sociais, fazer o registro de ocorrência, buscar uma medida protetiva, porque nesses casos de feminicídios registrados no Brasil, a maioria dessas vítimas não tinham procurado a polícia, não tinham feito registro de ocorrência, pedido medidas protetivas de urgência e acabaram achando que poderia resolver ou melhorar o relacionamento e que acabaram sendo mortas. E normalmente essas mortes acontecem quando ela decide se separar dele. E depois ela separa, ele não aceita. E se ele desconfia que ela entrou em um outro relacionamento, vem aquela ira e ele acaba matando. Então, esse ciclo para nós que atuamos no combate da defesa da mulher, da violência, ele acontece desse jeito. Ele se repete, normalmente, os casos de feminicídio, quando você vai ver o fundo da motivação... São muito semelhantes. Existe uma repetição. Então, é importante que a mulher entenda que, às vezes, ela está num ambiente perigoso para ela, convivendo com aquela pessoa, que normalmente, Wilker, é um homem que não é um bandido, entre aspas, como eu vou dizer, não tem um perfil criminoso, nunca foi preso, mas possui questões internas que ele precisa se tratar, porque, infelizmente, acaba que desfacela, são várias famílias, né? Sim.
Doutora, quero agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente, reforçar o recado para quem nos acompanha agora. Se você se identifica numa situação como essa, procure ajuda, procure a polícia, eles vão conseguir te atender, te orientar bem, te proteger. Não tem que haver constrangimento na hora de fazer a denúncia, né, doutora? E quem percebe alguma coisa estranha perto, não deixe para depois, vá atrás da polícia também. Às vezes um vizinho, um familiar, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Isso pode, inclusive, salvar uma vida. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Sei que a senhora tem muito trabalho, mesmo assim se dispôs a vir aqui fazer esse alerta tão importante. Até uma próxima oportunidade, que na próxima a gente vem aqui tomar esse café com notícias melhores, né, doutora? Muito obrigada, eu agradeço a todos fazendo esse alerta, dizer que a Polícia Civil está à disposição, as DEANs, nós temos ela em vários municípios, e que não tem constrangimento nenhum a mulher chegar a uma delegacia e dizer que está precisando de ajuda, de apoio. Nós estamos aí para impedir com que essa violência continue. Com certeza, Obrigada. doutora. Obrigado mais uma vez.